Olá! Já parou para pensar em criar um negócio, uma ONG ou quem sabe um clube? Pois é, entender as estruturas legais por trás de qualquer organização é o primeiro passo e é fundamental. Com base nos conceitos da aula do professor Felipe Moraes, hoje a gente vai mergulhar de um jeito bem direto no universo das pessoas jurídicas de direito privado aqui no Brasil. E para começar, uma pergunta que parece um enigma. O que é que um time de futebol, um museu e uma startup de tecnologia têm em comum? Pode parecer que não tem nada a ver, né? Mas a resposta conecta todos eles e está bem no coração do nosso direito. E a resposta é: todos eles podem ser pessoas jurídicas. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Pensa assim, é a entidade, a identidade legal que existe por trás de um nome que permite que um grupo de pessoas ou até um patrimônio possa agir no mundo como se fosse uma pessoa só. Imagina só uma pessoa jurídica como se fosse um personagem criado pela lei. Esse personagem tem nome, tem seus próprios bens e pode fazer coisas como assinar contratos, processar alguém e até ser processado. Tudo isso de forma totalmente separada das pessoas que o criaram. É uma ferramenta incrível para organizar qualquer tipo de atividade em grupo. Agora, é importante separar as coisas. Existem dois grandes grupos. De um lado, as pessoas jurídicas de direito público, que são basicamente o Estado, né? A União, os municípios. E do outro, as de direito privado, que nascem da nossa iniciativa, da vontade de particulares. E é nesse segundo grupo que a gente vai focar hoje. Dentro desse universo privado, o primeiro grande tipo que a gente encontra é aquele em que o dinheiro não é o objetivo final. Aqui, o que manda é a missão, é a causa, um propósito social, cultural, é isso que vem sempre em primeiro lugar. E aqui está o pulo do gato, a diferença entre associações e fundações. Uma associação nasce da união de pessoas que têm um objetivo em comum, tipo um clube de bairro. Já uma fundação nasce de um patrimônio, de um dinheiro, de bens que alguém decide dedicar a uma causa, como a pesquisa de uma doença. Então, guarde isso. Pessoas de um lado, patrimônio do outro. Essa é a chave. E isso não é da boca para fora, não. O Código Civil, lá no artigo 53, deixa bem claro como funciona uma associação. É uma união de pessoas para fins não econômicos. Um ponto interessante é que, diferente de uma empresa, os membros não têm obrigações comerciais uns com os outros. Tudo é organizado por um documento essencial, o Estatuto, que é tipo a certidão de nascimento da associação. Beleza, já entendemos como funcionam as estruturas com foco numa missão, numa causa. Mas e quando o jogo é outro? E quando o objetivo principal é, sim, gerar resultado financeiro? Aí a gente entra no território das sociedades. Esse é o formato jurídico criado exatamente para isso, para atividade empresarial, para busca do lucro. É daqui que nasce a grande maioria das empresas que a gente conhece no dia a dia. A própria definição da lei já entrega tudo, né? Basicamente, é quando pessoas se juntam e se comprometem a colocar alguma coisa no negócio. Pode ser dinheiro, bens ou o próprio trabalho para tocar uma atividade econômica e, o mais importante, com o objetivo claro de dividir os resultados, ou seja, os lucros. Mas veja bem, sociedade ainda é um termo muito geral. Para a gente entender de verdade os tipos que existem, a gente pode organizar tudo a partir de duas perguntas muito importantes. Pense nisso como dois eixos que vão definir a natureza e, principalmente, o risco do negócio. A primeira pergunta é: até onde vai o risco? Na responsabilidade limitada, o risco de cada sócio para, no máximo, no valor que ele investiu na empresa. O patrimônio pessoal dele fica protegido. Agora, na ilimitada, essa separação não existe. Se a empresa se endividar, os bens pessoais dos sócios podem ser usados para pagar a conta. E essa diferença, gente, é brutal. A segunda pergunta é: essa sociedade existe no papel? As personificadas são aquelas que foram lá, registraram o contrato social e por isso ganharam aquela personalidade jurídica que a gente falou no comecinho. Já as não personificadas até existem na prática, mas por alguma razão nunca foram formalizadas perante a lei. E agora, olha só que interessante como as peças se encaixam. A sociedade limitada, a famosa LTD, que é o tipo mais comum no Brasil, tem responsabilidade limitada e é personificada. Já uma sociedade incomum é o oposto, tem responsabilidade ilimitada e não é personificada. Cada tipo de empresa é uma combinação dessas características. E para não restar nenhuma dúvida, nada disso que a gente conversou é teoria solta, não. Todos esses conceitos estão muito bem amarrados na nossa principal lei sobre o assunto, que é o Código Civil Brasileiro. Ele é o verdadeiro manual de instruções de tudo isso.
E tá aqui a prova, preto no branco. O artigo 44 do Código Civil vai lá e lista de forma bem clara quem são as pessoas jurídicas de direito privado. E olha só quem aparece lá: as associações, as sociedades e as fundações. É a base legal para tudo que a gente viu até agora. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Depois de entender essas diferenças fundamentais, missão contra lucro, risco ilimitado contra ilimitado, a pergunta é, ao pensar em qualquer projeto, qual dessas estruturas jurídicas faria mais sentido? E, principalmente, por quê? A escolha certa no começo pode ser o que define o futuro de uma grande ideia.